Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo para você. No canal hoje estamos falando da história do livro dos Atos dos Apóstolos, o mover do Espírito Santo de Deus sobre a sua igreja, a porta que o Senhor abriu e nunca mais fechou e só multiplicou o seu rebanho. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Após alguns dias, um profeta chamado Ágabo veio da Judéia e, ao encontrar Paulo, pegou o cinto dele e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém amarrarão o dono desse cinto e entregarão aos gentios. Ao ouvirem isto, o povo implorou a Paulo que não fosse a Jerusalém, mas Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Como não conseguiram dissuadi-lo, desistiram e disseram: seja feito a vontade do Senhor. No dia seguinte, Paulo foi encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros estavam presentes. Paulo os saudou e relatou em detalhe o que Deus os havia feito no meio dos gentios por meio do seu ministério. Ao ouvirem isto, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo: veja, irmão, quantos milhares de judeus creram e todos eles são zelosos da lei, mas foram informados que você ensina todos os judeus entre os gentios a abandonarem Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem os seus filhos e nem vivam de acordo com os nossos costumes. E o que faremos? Certamente eles saberão que você chegou, portanto, faça o que dissemos. Estão conosco 4 homens que fizeram votos, junte-se a ele, purifique-se com eles, pagando a despesa para que rapem a cabeça. Assim todos saberão que não é verdade o que dizem de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. No dia seguinte, Paulo acompanhou esses homens e purificou-se com ele. Depois foi ao templo para declarar o prazo do dia do cumprimento da purificação e da oferta que teria que ser feita individualmente em favor deles. Quando os 7 dias estavam chegando quase no fim, alguns judeus da província da Ásia, ao verem Paulo no templo, incitaram toda a multidão e o agarraram, gritando: israelita, ajude-nos! Este é o homem que ensina em toda parte ao povo contra o nosso povo, contra a nossa lei, contra nosso lugar. E além disso, ele fez entrar grego no templo e profanou este lugar. A cidade inteira ficou alvoroçada e uma multidão se juntou. Eles agarraram Paulo e arrastaram para fora do templo, e as portas foram fechadas imediatamente. Ao tentarem matar, chegou a notícia ao comandante das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e correram para o meio da multidão. Quando viu o comandante, os seus soldados pararam de espancar Paulo. O comandante prendeu Paulo e ordenou que ele fosse amarrado com 2 correntes e perguntou quem ele era e o que havia feito. Alguns na multidão gritavam umas coisas, outros gritavam outra, e devido ao tumulto, o comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Ao chegar às escadas, a violência do povo era tanto que ele precisou ser carregado
pelos soldados, a multidão continuava gritando. Mateus, quando estava sendo preparado para ser levado para dentro da fortaleza, Paulo perguntou ao comandante: posso lhe dizer algo? Você fala grego? Perguntou o comandante. Não é você egípcio? Começou uma revolta e levou 4.000 assassinos para o deserto há algum tempo atrás? Paulo respondeu: sou judeu, cidadão de Tarsus, uma cidade importante nas Cilícias. Permita-me falar com o povo. Tendo recebido permissão, Paulo se dirigiu à multidão em aramaico. Irmãos e pais, por favor, ouça a minha defesa agora. Começou Paulo. Quando ouviram que ele falava em aramaico, todos ficaram em completo silêncio. Então Paulo continuou: sou judeu, nascido em Társio das Cilícias, mas criado nesta cidade. Recebi uma educação rigorosa sobre a tutela de Gamaliel, de acordo com a lei dos nossos antepassados. Eu era tão zeloso para com Deus como qualquer um de vocês é hoje. Persegui os seguidores desse caminho até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando na prisão, como pode testemunhar o sumo sacerdote e todos do Sinédrio. Deles obtive carta dos irmãos em Damasco e fui até lá para trazê-los a Jerusalém como prisioneiros, para serem punidos por volta de meio-dia. Enquanto eu me aproximava de Damasco, uma luz intensa vinha à minha direção. Do céu brilhou ao meu redor, caí no chão e ouvi uma voz me perguntar: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Perguntei: quem és tu, Senhor? E ele me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você está perseguindo. Os que estavam comigo viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então eu lhe perguntei: o que devo fazer, Senhor? Ele disse: levante-se, entre em Damasco e lá lhe dirão o que você deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o brilho da luz me deixou cego. Um homem chamado Ananias, devoto e seguidor da lei, veio até mim e, ficando ao meu lado, disse: irmão Saulo, recupere a visão. E naquele momento pude vê-lo. Ele continuou: o Deus dos nossos antepassados os escolheu para conhecer a sua vontade e vê-lo o justo e ouvir as suas palavras. Você será testemunha dele a todos os homens daquilo que ouviu e que viu. E agora, por que espera? Levante-se e seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Quando retornei a Jerusalém e estava entrando no templo, entrei em êxtase e vi o Senhor que me disse: rapidamente saia de Jerusalém, porque não aceitarão o seu testemunho sobre mim. Eu respondi: Senhor, eles sabem que fui aqueles que crerem em ti, e quando Estevão, a tua testemunha, foi morto, eu estava lá aprovando e cuidando das roupas que o mataram. Então o Senhor me disse: vá, eu enviarei para longe aos gentios. Enquanto a multidão ouvia Paulo até aqui, de repente todos levantaram a voz e gritaram: tire esse homem da face da terra, ele não merece viver. Enquanto gritavam, arrancando as suas vestes e jogando poeira para o ar, o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e interrogado com açoites, para descobrir por que a multidão clamava contra ele daquela forma. Enquanto estavam amarrando para açoitá-lo, Paulo disse ao centurião presente: vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem um julgamento? Ao ouvir isso, o centurião
foi informar o comandante: o que você vai fazer? Este homem é cidadão romano. O comandante se aproximou de Paulo e perguntou: você é um cidadão romano? Paulo respondeu: sim, eu sou. O comandante disse: eu tive que pagar uma grande soma pela minha cidadania. Paulo respondeu: mas eu nasci cidadão romano. Aqueles que estavam prestos a interrogá-lo imediatamente o deixaram. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão. No dia seguinte, o comandante, querendo entender exatamente por que Paulo era acusado pelos judeus, os soltou e os convidou os principais sacerdotes e todos os sinédrio. Em seguida, trouxe Paulo e o apresentou diante deles. Paulo, dirigindo-se ao sinédrio, declarou com determinação: meus irmãos, tenho cumprido a minha obrigação para com Deus com uma consciência limpa até esse dia. O sumo sacerdote Ananias, ao ouvir isso, ordenou que aquele próximo a Paulo o golpeasse na boca. Paulo então repreendeu Ananias: Deus te ferirá, parede branqueada. Estás sentado aqui para me julgar de acordo com a lei, mas ordena que eu seja golpeado em violação à lei? O que estavam próximo a Paulo perguntaram: você, em suma, o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: não fale mal de uma autoridade do seu povo. Percebendo a divisão entre os fariseus e os saduceus, Paulo, conhecendo a sua audiência, clamou: sou fariseu, filho de fariseu, estou sendo julgado por causa da minha crença na ressurreição dos mortos. Isso desencadeou uma calorosa disputa entre os judeus e os saduceus, dividindo a assembleia. E o comandante, temendo pela segurança de Paulo, ordenou que as tropas lhe tirassem a força do meio deles e o levassem para a fortaleza. Amigos e familiares domésticos da fé, seguidores do Evangelho, vemos que Paulo foi um dos discípulos do Senhor que se tornou apóstolo por meio da fé e pela sua coragem, ousadias e atitudes, que mesmo sendo ele filho de fariseus, depois que conheceu a Jesus, deixou a sua cegueira espiritual depois que teve o encontro com Jesus Cristo e foi fazer o que Jesus ordenou e transformou-se num grande missionário que pregou para multidões, alcançando muitas vidas para o reino de Deus, e ainda hoje é um grande exemplo de cristão pregador missionário que realmente andou estreitamente pregando o evangelho. Nos dias de hoje devemos ser imitador de Paulo, assim como ele disse: sede meus imitadores, assim como sou de Cristo. Foi este o vídeo de hoje do Jovem Sonhador. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal e valeu!